O que a Bíblia diz a respeito da Trindade? Existe três deuses? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Éder e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Trindade. Quero agradecer aí a vocês que participam aí do contexto bíblico. Esse tema, inclusive, foi um dos participantes que recomendou nós tocar um pouco nesse assunto. É um assunto importante, um assunto que vai nos ajudar. E eu quero dizer de antemão que a Trindade não existe na Bíblia. Ok? Aí você pode dizer, nossa, Éder, não há Trindade? Calma, eu quero dizer que a expressão Trindade não consta na Bíblia. Mas há alguns textos que dão alusão a uma possível Trindade. Nós sabemos que temos os trinitarianos, né? E também tem aí os grupos de antitrinitarianos. Aqueles que acreditam na Trindade, tem uns que não acreditam na Trindade. Mas a maioria das igrejas cristãs, ela tem no seu corpo de doutrina a doutrina da Trindade. Então eu gostaria de ler com vocês alguns textos que vai dar essa ideia de uma possível Trindade. Há uma discussão no meio teológico, né? Mas há um grupo de minoria, digamos assim, que são antitrinitariano. Na realidade, é um assunto que eu não gosto muito de tocar, né? Não vou estar aqui dando a minha opinião pessoal, mas vamos procurar aqui compreender com a principal fonte de revelação, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, o que ela tem a dizer a respeito desse assunto. Então vamos ler o primeiro texto, que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok, então nós acabamos de ler aqui Mateus capítulo 28, verso 19. Alguns pesquisadores da palavra de Deus, alguns teólogos, chegam até argumentar que esse texto de Mateus capítulo 28, no verso 18 ao 20, ele não consta nos originais grego, nas antigas escrituras. Mas, por outro lado, você vai encontrar também vários eruditos, estudiosos da palavra de Deus, teólogos, doutores em teologia, que eles demonstram que esse texto, sim, ele consta nos originais, nos escritos antigos, né? E, por exemplo, na versão da Septuaginta, né? Que é uma versão quando faz a Bíblia toda em grega, né? Eles traduzem o hebraico para o grego e tem toda a Bíblia em grego, então consta esse texto. E tem várias provas que esse texto, sim, ele consta no texto original. Mas tem um outro grupo o grupo dos antitrinitarianos, que tentam provar que esse texto aqui é um texto que foi colocado a mais na Bíblia, que ele não consta nos originais. Então tem essa discussão aí. Agora, o que nós vamos fazer aqui é ler os textos bíblicos e
e vocês vão tirar as conclusões, né? Eu não posso fazer conjecturas, né? E nenhum tipo de especulação. Nós temos um compromisso com você, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, procurar da melhor forma possível passar exatamente o que a Bíblia está dizendo dentro dos seus contextos. Eu não posso ir além do que a Bíblia nos revela. Vamos ler então mais um texto que também nos dá essa alusão de uma possível trindade. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, lá em Lucas capítulo 3, está falando do Espírito Santo, né? Descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, tanto nesse texto de Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, assim como também lá em Mateus capítulo 28 e 19, os dois estão falando até, se refere ao batismo, tanto um como o outro, está inserido no texto o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Agora, eu particularmente, na minha opinião, é um assunto que, de certa forma, não é um assunto essencial. Assim como um outro vídeo que foi gravado, onde nós comentamos sobre o arrebatamento secreto. Também não é essencial no requisito da salvação. Mas o texto aqui deixa bem claro que ele apresenta três seres dentro da divindade. Vamos tentar aqui fazer uma comparação para que nós possamos entender. Então, na verdade, não é que é um mais um e mais um. Não são três deuses. Nós poderíamos pensar assim, um vezes um e vezes um, que dá um. Vamos fazer uma comparação de Deus comparando com uma família. Você pode falar, por exemplo, olha, ali no meu vizinho existe uma família constituído de 3 pessoas. O pai, a mãe e o filho. Tem o pai, a mãe e o filho. Porém, quantas famílias tem? 3 famílias? Não, uma família. Nós poderemos entender dessa forma. Então, existe quantos? A Bíblia diz que só há um Senhor, só há um Deus, né? Então, existe um Deus só. Agora, dentro dessa questão de Deus, que há um só Deus, existe 3 pessoas, que seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm a mesma essência, eles têm o mesmo propósito, que é a criação do planeta, do mundo e dos seres humanos. Nós vamos ler um texto daqui a pouco. E eles também têm o mesmo propósito em relação à redenção do ser humano, do homem. Então eles têm a mesma essência, eles têm o mesmo propósito. Eles não têm essa hierarquia, quem é mais, quem é menos, que é uma questão também que é discutido, né? Mas a Bíblia diz lá, acho que em Colossenses, diz que Jesus tem toda a plenitude da divindade. Poderemos ver que existem vários textos da Bíblia falando da divindade de Jesus, né? Do Espírito Santo. Então eles estão no mesmo patamar, o que dá para entender na Bíblia. Vamos ler mais um texto que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
E aí continua o texto. Nós vimos aqui no relato de Gênesis capítulo 1, verso 26, que é o relato da criação do homem. E nós vimos aqui a palavra façamos, ou seja, está no plural, não no singular. Façamos o homem, a nossa, outra palavra no plural, imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus disse essa palavra, a nossa semelhança, com certeza está bem claro aqui no texto bíblico que não seria só o Pai. Alguém mais estaria envolvido na criação do mundo e também de todas as pessoas, todos os seres humanos. Inclusive, em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Apesar deles ter a mesma essência, o mesmo propósito, eles têm funções diferentes. Deus tem a sua função como Criador também. Jesus teve e tem a sua função, o Espírito Santo também tem a sua função. Né? Poderemos, talvez, futuramente estudar só sobre o Espírito Santo. Tem uma frase que diz assim que, em relação ao Espírito Santo, o silêncio vale ouro. Porque há uma discussão teológica também a respeito do Espírito Santo. Uns compreendem que o Espírito Santo é uma pessoa, outros compreendem que o Espírito Santo é só o Espírito de Deus, uma força, enfim. Agora, como eu disse, é um assunto não é tão essencial em relação à salvação. Mas eu acho que na questão, por exemplo, do Espírito Santo, eu acho que é um assunto irrelevante. Se é uma pessoa, se é uma força, na minha opinião é irrelevante em relação à salvação. Que o importante é você saber a função do Espírito Santo, qual é a função dele em relação à nossa vida, né, que é nos influenciar, que é nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, e que nos ajuda, que nos auxilia nas nossas orações e que nos leva nossas orações até Deus Pai e que nos ajuda e nos concede poder para que possamos ser obedientes ao nosso Deus que estás nos céus. Vamos ver mais um texto. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, mais uma vez, neste texto, nós vimos aí inserido nesse texto as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Agora, se você tem alguma dúvida a respeito de alguma doutrina, de algum ensinamento, se você não concorda com alguma coisa que você já ouviu, né? Há muitas doutrinas aí, como eu já disse, que eles são feitos fora de contexto. Então, eu peço para vocês, deixem no comentário a sugestão de vídeo que você tem, porventura tem alguma dúvida, ou a dúvida de um conhecido seu. Deixa aqui nos comentários essa sugestão. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se porventura você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações. E toda vez que nós lançarmos aí um vídeo novo, você será notificado. Estará acompanhando aí os temas próximos que iremos passar para vocês. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe seu estudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.